Você deve estar puto com o esquema da... puto já de cara. Você, como 95, 96 ou 97% dos brasileiros, a depender da pesquisa, deve estar muito puto com a votação desta semana na Câmara dos Deputados, do relatório do deputado Paulo Abiacchio, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, partido do senhor Geraldo Alckmin, do senhor João Dória, do senhor Aloísio Nunes Ferreira, do senhor José Serra. O deputado desse partido teve o seu relatório aprovado ontem e isso garantiu com que o presidente Temer fique no mandato por mais um tempo. Algumas questões parecem estar meio claras. Se você acompanhou a votação do relatório do deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, aliado do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que tem duas características comuns com o presidente Michel Temer, ele foi flagrado num áudio com o Joesley da JBS falando coisas nada republicanas, e ele também tem uma historinha de uma mala por onde trafegou alguns milhares de reais. Os dois têm áudio e mala e os dois estão livres, leves e soltos por aí, articulando e mandando no país. E que país pode vir a ser esse nesse percurso de tempo que a gente tem até lá? Muito provavelmente, todas as forças do governo vão caminhar e vão tentar aprovar de forma mais rápida a reforma da Previdência. Ontem, na votação, como eu dizia, ficou claro que os deputados que votaram a favor de Temer colocavam sempre a palavra economia. Economia. Porque a economia está melhorando, porque depois de tanto tempo sem gerar empregos, o emprego voltou a ser gerado, porque em nome da estabilidade econômica, ninguém mais votou em nome de Deus, ninguém votou mais em nome da família, ninguém falou em nome do filho, do prefeito ou do aliado político, de quem quer que seja, como na votação do impeachment de Dilma. A única coisa que fazia-os votar a favor de Temer era a suposta melhora da economia. Para que isso seja garantido na perspectiva liberal, vai ser necessário então o quê? Aprovar a Previdência. Este é o debate da vez. Esta é a disputa da vez. É na reforma da Previdência que o país pode entrar num tipo de conflito que pode acelerar algumas coisas e fazer com que as manifestações de rua que não ocorreram ontem se transformem num ponto de inflexão das políticas que estão em disputa. Não, ela não está tão bem assim. A economia brasileira está passando por um dos seus piores momentos. Isto é resultado de uma política desastrada do governo Temer também. Não só, é bem verdade que no começo do governo Dilma, desse mandato, se desencarrilhou ali as questões nesta área. O governo Dilma errou em alguns aspectos econômicos, inclusive por implementar o programa de governo do candidato derrotado, Aécio Neves, levando economistas neoliberais para tocarem ali a área da fazenda, do planejamento. Um deles, inclusive, continua no governo Temer, o ministro do Planejamento. E esta política é a política que está levando o país ao desastre. O país nunca teve um desemprego tão alto, o país nunca teve por tanto tempo estagnado, sem crescimento. As pessoas que precisam de programas sociais nunca perderam tanto. O Farmácia Popular está fechando. Há uma fila de pessoas no Bolsa Família de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras. Você tem problemas na área de pesquisa, não tem renovação para bolsas. Você tem falta de investimento em programas como Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a economia do Brasil está em frangalhos. Ela não justificaria nunca uma votação a favor de um presidente corrupto, né, como diz o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, não sou eu que digo isso, e como dizem investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal. A verdade é que essa gangue que opera com o presidente legítimo Michel Temer, ela não está preocupada com a economia do país, mas com a economia dos seus interesses privados, né? O Temer comprou boa parte dos votos e dos votantes do Congresso ontem. Comprou com emendas parlamentares dirigidas não só a municípios,
a áreas sociais, a construção de creches, a programas de escola, o que quer que seja. Porque essas emendas, a despeito de a gente poder discuti-las, a sua legitimidade, se elas deveriam ser implementadas de forma direta com os cidadãos, precisariam de parlamentares para fazer essa operação, elas têm algum nível de legitimidade. Não foi só isso que foi feito nesses dias. Foi feita uma negociação para liberar impostos de setor rural, para liberar recursos para setores ligados a armamentos, ligados a igrejas evangélicas, enfim. Foi uma operação de custo altíssimo e que o brasileiro vai pagar muito caro por isso, não só na hora de encher o tanque, como a classe média já está pagando ao colocar gasolina no seu carro, vai pagar com o aumento da luz, da energia, da sua casa, vai pagar com o não reajuste de salário, no caso de funcionários públicos, ou, por exemplo, com o fechamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro por falta de recursos. Você pode estar pensando, mas no governo Fernando Henrique foi assim, no governo Lula teve problema, no governo Dilma também. Tem uma diferença, o governo Temer é um governo ilegítimo. Ele é um governo ilegítimo e isso desmoraliza a democracia. Isso pode levar o Brasil a uma crise profunda, onde a gente vem a eleger pessoas que não têm o menor compromisso político com a diversidade, com a pluralidade de ideias, gente como Jair Bolsonaro. Então, a irresponsabilidade política dessa gangue que está no poder pode nos levar a um momento ainda pior. É por isso que, para mim, está claro que é cada vez mais necessário que cada um de nós faça o debate político em todos os cantos, nas redes sociais, nas ruas, nas igrejas, nas praças, nos botequins, ou seja, onde você se relaciona, tentar discutir os riscos que o Brasil está correndo a partir de operações como essa da votação do impeachment do Michel Temer, o nosso presidente legítimo, cujo relatório que o livrou foi assinado por um deputado chamado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais, do PSDB de Serra, Aécio, Alckmin, Fernando Henrique, João Dória, etc. Com esse vídeo a gente inaugura o canal F, o canal da Fórum. Você pode se inscrever lá no nosso YouTube, né? Tem um canal da Fórum já lá no YouTube, e aqui você vê também no Facebook, a gente vai estar sempre postando. E só mais uma coisa, dá uma olhada, vê lá se o deputado que você votou a favor ou contra o relatório do deputado Paulo Abiac, do PSDB. Se ele votou a favor ou contra e se você concorda com o voto que ele deu. Se você votou num deputado que não se elegeu, tenta lembrar de que partido ele era e verifica na lista lá se o partido que você votou deu mais votos ou menos votos para o relatório do deputado Paulo Abiac, do PSDB.